E aí, pessoal, bora embarcar numa jornada pela maior região do Brasil? Pois é, a gente vai conhecer a região norte, um lugar gigantesco, cheio de mistérios e contrastes incríveis que vamos desvendar juntos hoje. E a pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. Para responder, nós vamos mergulhar na geografia monumental da região, conhecer o povo que vive em harmonia com os rios e entender como existe uma indústria super importante no coração da selva. E claro, vamos falar dos grandes desafios desse território que abriga a maior floresta tropical do mundo. Ok, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa. Quando falamos da região norte, estamos falando de uma escala monumental. Ela é gigante em todos os sentidos possíveis. Para se ter uma ideia, a região é formada por 7 estados. E olha que loucura! Só o estado do Amazonas já é maior do que muitos países da Europa. Juntando todos eles, temos quase metade do território brasileiro. É terra que não acaba mais. E como é o chão dessa terra gigante? Na maior parte, ele é bem plano e com baixas altitudes. E é esse tipo de relevo que ajuda a formar uns fenômenos naturais espetaculares como a pororoca. Sabe o que é? É uma onda gigantesca que se forma quando as águas do Oceano Atlântico encontram as do rio Amazonas. É uma força da natureza impressionante. Já que estamos falando de encontro de águas, dá uma olhada nisso. Esse é um dos cartões postais mais famosos de lá. Por quilômetros e quilômetros, as águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões correm lado a lado sem se misturar. É incrível, né? E a explicação para isso está nessas diferenças aí, ó. Temperatura, velocidade, densidade. Cada rio tem a sua, e por isso eles não se misturam logo de cara. É um verdadeiro espetáculo. Mas claro, a região norte não é só natureza exuberante. Ela também é o lar de povos que têm uma conexão muito profunda com todo esse ambiente. Vamos entender um pouco como as pessoas vivem por lá, em total harmonia e dependência da floresta e dos rios. E um dos grupos mais característicos de lá são os ribeirinhos. O nome já diz tudo, né? São as pessoas que vivem nas beiras dos rios. A vida deles é totalmente conectada ao ritmo da natureza, principalmente ao sobe e desce das águas. E essa conexão, gente, é total. Pensa assim, os rios funcionam como se fossem as ruas e avenidas da floresta. É por eles que as pessoas se locomovem de um lugar para o outro. É também dos rios que vem o peixe, que é a principal fonte de alimento. E até as casas, as famosas palafitas, são construídas em cima de estacas de madeira justamente para se proteger quando o rio sobe na época das cheias. Mas calma lá, a Amazônia não é só vida ribeirinha não. Bem no coração da floresta existe uma metrópole super vibrante e um polo industrial que é importantíssimo para o Brasil. Vamos falar de Manaus. Gente, olha só esse número. Mais de 2.200.000 pessoas vivem em Manaus. É uma cidade enorme que cresceu muito rápido, impulsionada por um motor econômico bem particular. E o motor por trás de tudo isso tem nome: Zona Franca de Manaus. Basicamente, é uma área que tem regras especiais de comércio, que foi criada lá atrás pelo governo para uma coisa bem específica: atrair empresas e indústrias para o meio da Amazônia. Então, como é que funciona? A lógica é bem simples. O governo oferece vantagens, como pagar menos impostos, e, em troca, as empresas montam suas fábricas lá. Essa ideia atraiu um monte de indústrias, principalmente aquelas que produzem eletroeletrônicos, como televisões, celulares e peças de computador. Mas todo esse desenvolvimento, claro, tem um preço. A região norte vive um dilema constante, que é como aproveitar suas riquezas e, ao mesmo tempo, proteger esse ecossistema que é vital não só para o Brasil, mas para o planeta inteiro. E esse conflito é muito claro. De um lado, a gente tem uma biodiversidade que é única no mundo, fundamental para regular o clima global. E do outro, ameaças constantes, como o desmatamento, a poluição dos rios e a exploração de recursos de forma bem destrutiva. Tá, mas então, o que é que mais ameaça a floresta? Os dados mostram que a principal causa do desmatamento na região é a agropecuária, ou seja, a abertura de novas áreas para a criação de gado e para as plantações. Ufa! Vimos muita coisa, né? Deu para aprender bastante. Mas agora chegou aquela hora divertida de testar o que a gente aprendeu. Se preparem para o nosso quiz rapidinho. Vamos lá, primeira pergunta. Quais desses estados compõem a região norte do Brasil? É a letra A, B ou C? Valendo! E a resposta correta é a letra B. Isso mesmo, Amazonas e Pará são 2 dos 7 estados que formam a região norte, como a gente viu lá no comecinho. Mandou bem!
Segunda pergunta. O que é a Zona Franca de Manaus? Seria um parque nacional, uma área de livre comércio ou uma reserva indígena? Pensa aí. A resposta certa é a B, de novo. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio criada para dar aquele empurrão na indústria lá na Amazônia. E a última pergunta do nosso quiz. Qual dessas é uma fruta nativa e super famosa da região norte? Soja, café ou açaí? Essa tá fácil, hein? Acertou quem disse C, açaí, uma fruta que nasceu na Amazônia e hoje conquistou o mundo todo. Muito bem. Bom, para a gente fechar com tudo amarradinho, vamos resumir nossa jornada. A gente entendeu que a região norte é imensa e única. Vimos que a vida do seu povo é totalmente ditada pelos rios. Descobrimos que a indústria se concentra em Manaus por causa da Zona Franca. E, por fim, vimos que o maior desafio ambiental por lá é combater o desmatamento causado pela agropecuária. E agora a pergunta final fica para vocês. Que outra curiosidade ou fato interessante sobre a região norte a gente não falou aqui? Quero ver as respostas aqui nos comentários, vamos compartilhar conhecimento. Se essa nossa análise foi útil, não se esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. Até a próxima!